o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vamos começar aqui o capítulo 1 e vamos ler aqui no momento só até o versículo 3, a partir do versículo 1 até o 3, amém? Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Então, meus irmãos, o livro de Apocalipse, para quem não sabe, Apocalipse significa revelação. Inclusive em algumas línguas a palavra usada não é Apocalipse, é revelação. No inglês, por exemplo, a palavra é revelação, porque esse é o significado. O significado de Apocalipse é revelação, desvendar algo que está oculto. Esse livro ele foi escrito com o propósito de desvendar as coisas a respeito dos últimos dias, mais especificamente a respeito da volta de Jesus e todos os acontecimentos relacionados à volta do Senhor Jesus Cristo. Ele foi escrito com esse propósito. É uma mensagem para revelar as coisas a respeito do final dos tempos. E nós estamos vivendo essas coisas. Todos os livros da Bíblia são a respeito de coisas que já se passaram. Mas o livro de Apocalipse ele tem coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda irão acontecer. Por isso é muito importante a gente compreender. Essa mensagem foi enviada por Deus para nós, para a sua igreja. Nós vamos ver isso aqui. Então, se Deus aprove a Ele enviar essa mensagem tão importante para o seu povo, então nós temos que dar atenção, temos que ouvir e procurar entender esse livro, porque Deus enviou essa mensagem para nós. Ele quis falar conosco através desse livro. Tem muitas pessoas que às vezes não querem estudar o livro de Apocalipse porque acham difícil. E realmente, eu não vou dizer para você que é um livro fácil. Na minha opinião, realmente é um dos livros mais difíceis da Bíblia. Há textos muito difíceis de compreender, que as pessoas até hoje debatem. Particularmente, quando eu estiver pregando aqui, eu gosto de me posicionar, eu tenho a minha opinião, mas eu não sou o dono da verdade. Pode ser que eu esteja errado, tem pessoas que têm opinião diferente. Nós precisamos estudar esse livro, procurar compreender o melhor que a gente puder, pedir iluminação do Espírito Santo para que a gente possa compreender. Realmente tem coisas difíceis, mas não é por isso que a gente vai desistir de estudar o livro de Apocalipse, como algumas pessoas fazem. Não querem estudar porque tem coisas complicadas e aí elas não querem nem se dar o trabalho de compreender. Mas, como eu disse, se Deus escreveu essa mensagem para nós, então nós temos que procurar compreender o que o Senhor quis dizer para nós. Amém? Vamos lá começar aqui a partir do versículo 1. Eu vou lendo e explicando para os irmãos. Começa dizendo assim, acompanhem comigo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João.
Esse primeiro versículo ele explica como se deu o processo de revelação dessa mensagem, como foi que aconteceu. Ele começa dizendo que é uma revelação de Jesus Cristo, ou seja, veio da parte de Jesus Cristo para nós. E é interessante que Deus deu essa revelação a Cristo. Em que sentido? Que o Pai confiou a Jesus a responsabilidade de transmitir essa revelação. É algo que vem da parte de Deus, Deus Pai, Deus Filho e também o Deus Espírito. A gente vai ver aqui que o Espírito Santo também aparece no livro de Apocalipse. Então o Pai deu a responsabilidade a Jesus de transmitir essa revelação para nós, como diz aqui, para mostrar aos seus servos. Ou seja, Deus deu essa mensagem para ser revelada a nós. Deus quer falar com você, comigo, através desse livro. Tem algo aqui que nós precisamos saber, que nós precisamos conhecer, que é importante. Por isso que veio da parte de Deus para nós. E que mensagem é essa? Ele fala que as coisas que em breve devem acontecer. Quando ele falou isso aqui, as coisas que em breve devem acontecer, muitas dessas coisas começaram a acontecer quase que imediatamente. Algumas coisas demoraram mais alguns anos, e outras coisas, como eu disse, ainda não aconteceram. Mas elas começaram a se cumprir desde aquela época, quando o livro foi escrito. Quando foi que esse livro foi escrito? Esse livro foi o último livro da Bíblia a ser escrito, aproximadamente entre 94 e 96 depois de Cristo. Quem era o imperador nessa época no Império Romano era o imperador Domiciano, que perseguiu muito a igreja. E inclusive o apóstolo João, que tudo aponta para ele como sendo o autor desse livro, ele estava preso, exilado na ilha de Patmos, por causa da perseguição que estava havendo forte contra a igreja naquela época. Por isso que ele estava preso. E enquanto ele estava nessa ilha de Patmos, veio essa revelação da parte de Deus a ele a respeito de tudo que iria acontecer. Então o ano era mais ou menos 95 depois de Cristo, mais ou menos uns 60 e poucos anos depois da ressurreição do Senhor Jesus. Foi o último livro da Bíblia. E por isso trata também das coisas do fim. Então as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, Jesus enviou um anjo para trazer essa revelação a João. Notificou ao seu servo João. Como eu falei, João aqui, o apóstolo João, é o autor mais provável. Como é que a gente sabe que esse João aqui é o apóstolo João? Por que é o mais provável? Porque alguns pais da igreja, quem eram os pais da igreja? Eram homens que foram a geração depois dos apóstolos. Alguns desses pais da igreja citaram João como sendo o autor do livro de Apocalipse. Então toda a tradição da história da igreja aponta para o apóstolo João, um dos 12 discípulos de Jesus, como sendo o autor desse livro. E aí o versículo 2 continua dizendo assim: o qual atestou, ou seja, testemunhou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Uma coisa interessante aqui, ele atestou a palavra de Deus, uma prova de que esse livro é palavra de Deus, é escritura sagrada, e o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, aquilo que Jesus testemunhou, relatou, repassou, afirmou para a sua igreja, quanto a tudo
o que viu. Versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui há uma das primeiras bênçãos do livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse existem 7 bênçãos que são proclamadas sobre o povo de Deus. Essa aqui é a primeira. Uma coisa interessante a respeito do livro de Apocalipse: nós vamos ver muito citado o número 7. Ele sempre usa o número 7 para falar alguma coisa. O número 7 tem o significado de perfeição. Então, 7 bênçãos, essa aqui é a primeira. E qual é essa bênção aqui? Ele fala que é feliz, bem-aventurado todo aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Então, irmãos, só de você ouvir e ler esse livro, você já está sendo abençoado por Deus. Mas principalmente, não apenas ouvir e entrar no ouvido e sair do outro, porque no final ele fala sobre guardar. Quando a Bíblia fala sobre guardar, o que ela quer dizer? Que nós devemos ouvir essa palavra, ler essa palavra e guardá-la no nosso coração, e assim praticar, obedecer esses ensinamentos, viver de acordo com essa palavra, porque de nada adianta se a gente ler, ouvir e não obedecer. Vai ser inútil, vai ser em vão. Nós precisamos atentar para essa palavra, para tudo que Deus fala, guardar no nosso coração e procurar ser obediente. Procurar praticar tudo que é ensinado aqui e obedecer às orientações do Senhor. Então, a bênção de Deus é sobre os que guardam essa palavra, que ouvem, leem e guardam a palavra de Deus. E ele diz mais: pois o tempo está próximo. Alguém pode perguntar, mas como é que o tempo está próximo? Já faz 2000 anos praticamente, quase, que foi escrito esse livro. Quando esse livro foi escrito, nós já estávamos vivendo a última era da história da humanidade, que é a era dos últimos dias. É por isso que ele diz que o tempo está próximo, porque no calendário de Deus não há mais nada para acontecer. A última coisa que falta se cumprir é a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos lembrar que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. A maneira de Deus olhar o tempo não é como nós. Às vezes nós pensamos que está demorando muito, mas para Deus ainda está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Aqui nós encontramos quem são os destinatários originais dessa carta. Foram as 7 igrejas que se encontravam na região ali da Ásia Menor, no Império Romano. Quais são essas 7 igrejas? São essas 7 igrejas que a gente vai ver e estudar aqui a partir do capítulo 2 e capítulo 3. Os destinatários originais dessa carta foram essas 7 igrejas. Mas é óbvio que a carta não foi escrita só para eles. Ela foi deixada como palavra de Deus para toda a igreja. Para nós, inclusive, também, né? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então essa carta era da parte de quem? Quem foi que enviou a mensagem? Mais uma vez ele vai afirmar aqui, e agora detalhando.
nós vemos aqui a pessoa de Deus sendo colocada como sendo o autor, o original da carta, de quem procedeu a revelação. Da parte de quem? Foi da parte de Deus. Ele começa dizendo aqui, a maneira como ele descreve Deus, olha como é interessante. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. É uma maneira de descrever Deus, aqui especificamente o Deus Pai, como aquele que é eterno. O eu sou, aquele que sempre existiu e sempre vai existir. Ele era, e ele é, e ele há de vir, ou seja, ele agiu no passado, ele age no presente, e um dia no futuro ele vai se manifestar novamente. Porque a volta de Cristo não é apenas a volta da pessoa de Jesus Cristo, mas é toda uma manifestação da presença de Deus, uma visitação de Deus sobre a humanidade. Uma visitação última de Deus para com a humanidade. Deus virá, mais especificamente se manifestando na pessoa de Jesus Cristo. Então ele é aquele que é, que era e que há de vir. E não só da parte do Deus Pai, mas também nós vemos aqui da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Que 7 Espíritos são esses? Na verdade, irmãos, nós temos que compreender aqui, já se acostume com a linguagem do livro de Apocalipse, que muitas vezes é uma linguagem simbólica. Nós não podemos interpretar literalmente tudo aquilo que está no livro de Apocalipse. Algumas coisas são literais, mas muitas coisas são simbólicas. Nós temos que ter esse discernimento para compreender isso. E é claro que o apóstolo João, ele sabia que não há 7 Espíritos, há apenas um Espírito, o Espírito Santo de Deus. Mas ele fala 7 por quê? Como eu falei antes, ele gosta de usar muito o número 7 para falar a respeito de algo perfeito, de algo completo. Então aqui ele está falando do Espírito Santo como sendo um Espírito pleno, completo, falando da plenitude do Espírito. Por isso que ele fala 7 Espíritos de Deus, para falar de algo que é pleno, completo, perfeito, para falar da perfeição do Espírito Santo, certo? Então a gente precisa atentar bem para essas coisas, para a gente não pensar que isso é um erro. E para a gente não pensar, pior ainda, que existem 7 Espíritos Santos. Só existe um Espírito Santo. Aqui é uma linguagem simbólica para falar de um atributo dele, que é a perfeição. Continuando, e da parte de Jesus Cristo, ou seja, é da parte do Pai, é da parte do Espírito, e a carta também é da parte de Jesus Cristo. É o Deus triuno, é a Trindade quem trouxe essa revelação, quem trouxe esse desvendamento dessas coisas para o povo de Deus. E aqui ele vai descrever um pouco quem é Jesus. Veja que descrição maravilhosa que ele faz. Ele diz aqui, Jesus Cristo, a fiel testemunha. Por que fala de Jesus como sendo a fiel testemunha? A palavra para testemunha aqui no original é mártir. Aquele que deu testemunho entregando a sua vida. Jesus, ele é a fiel testemunha. Ele é a principal testemunha da parte de Deus. Aquele que recebeu a revelação do Evangelho, como ele mesmo diz, que recebeu do Pai tudo aquilo que precisava ser ensinado, tudo aquilo que precisava ser dito. Ele anunciou a palavra de Deus, ele pregou a verdade, ele viveu a verdade, ele testemunhou da verdade, ele é a própria verdade encarnada, a palavra de Deus viva, porque ele é o verbo de Deus. Então ele não é simplesmente uma testemunha fiel,
ele é a fiel testemunha. É aquele que fielmente revelou para cada um de nós quem é Deus, a vontade de Deus para nós, a salvação de Deus. Então, ele é a fiel testemunha. E mais, ele é o quê? O primogênito dos mortos. O sentido de primogênito aqui, nós podemos entender de duas maneiras. Aquele que ressuscitou primeiro e aquele que é o principal dentre aqueles que vão ressuscitar dentre os mortos. Jesus Cristo, ele se enquadra nas duas coisas. O sentido de primogênito aqui pode ser entendido das duas maneiras. Ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. Outras pessoas ressuscitaram antes dele, mas com um corpo glorificado, incorruptível, que é o mesmo corpo que a gente vai ter. Ele foi o primeiro. Por isso que ele é o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. E o soberano dos reis da terra. Soberano dos reis da terra. Ou seja, ele é o verdadeiro rei. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele não é um soberano qualquer. Ele é o soberano. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Até mesmo os reis da terra estão debaixo da sua autoridade. Irmãos, isso aqui, entenda como isso é importante para nós. E principalmente para aquela igreja daquela época. Por quê? Porque aquela igreja estava vivendo debaixo de uma perseguição terrível. Irmãos estavam morrendo por ordem do imperador romano, que era tido como o grande soberano da terra, que mandava e desmandava, que parecia que tinha o poder sobre a vida de todos. E a igreja estava sofrendo com isso. E quando essa carta é escrita, Deus, ele revela essa carta, traz esse ensinamento para mostrar que Jesus Cristo é o verdadeiro soberano sobre toda a terra. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Não é o imperador romano, não é Domiciano, não é César, não é ninguém. É Jesus quem manda na história. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós temos que saber disso e crer nisso e viver isso na nossa vida. Nós temos que saber que quem está no controle da história não é o presidente de nenhum país, é Jesus Cristo. É Ele que está assentado no seu trono e é Ele que reina. A igreja precisava saber disso. Eles precisavam saber que havia um rei no céu governando a vida deles, que eles não estavam entregues ao controle do Império Romano. Nós também, da mesma maneira, irmãos, nós temos que saber isso. Hoje, parece que a gente não está precisando saber muito disso, porque a gente não está vivendo debaixo da opressão de um soberano terreno. Mas um dia, nós vamos ver isso aqui no livro de Apocalipse. Espero que não seja na nossa geração, né? Seria melhor. Mas um dia vai haver um soberano terreno sobre essa terra, o anticristo, que vai dominar sobre as pessoas e vai parecer para as pessoas que elas estão debaixo do domínio dele, que ele é quem manda, que ele é quem dita as regras. Nesse momento, a gente vai ser uma igreja perseguida, nós vamos estar escondidos, nós vamos estar sem poder se reunir, nós vamos estar encurralados, sofrendo prisão, morte, fome, nudez. Nesse momento, a gente vai precisar saber, guarde isso no seu coração, se a gente for viver isso, a gente vai precisar saber que quem é o Rei dos Reis e que manda na história é Jesus Cristo.
que é Ele que reina, é Ele que controla a nossa vida. Não importa o que aconteça, Ele é o Rei que virá e que é o nosso Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É por isso que essa carta foi escrita, principalmente para a igreja saber disso. A igreja tinha que saber isso. Nós precisamos saber disso. E ele diz assim: aquele que nos ama, ou seja, o a aqui é craseado, viu? Aquele, ou seja, a ele vai ser dada alguma coisa. O quê? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos por parte aqui. Aquele que nos ama. Jesus Cristo é aquele que nos ama. Nós não podemos esquecer disso nunca. É aquele que se importa com a sua vida, com a minha vida, ao ponto de ter morrido na cruz no nosso lugar. Derramou o seu sangue puro para nos salvar, para nos dar a vida eterna. É por isso que logo depois diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo fato dele nos amar, foi que ele nos libertou dos nossos pecados. Quando foi que isso aconteceu? No momento que a gente creu nele, que a gente colocou a nossa fé em Jesus, entregou a nossa vida a Ele e o reconheceu como nosso Senhor e Salvador. Nós fomos libertos dos nossos pecados. Nós não somos mais escravos do pecado. Pelo seu amor, Ele nos libertou. E olha o que Ele fez: Ele nos constituiu reino. Nós fazemos parte de um reino. E não só isso, nós somos sacerdotes para o seu Deus e Pai. Nós somos sacerdotes de Deus. O que significa isso? Significa que nós temos acesso à presença de Deus. Podemos oferecer sacrifícios de louvor e adoração. Podemos servi-lo. Podemos ministrar em seu nome. Servir ao Senhor, servir as pessoas no nome de Jesus. Temos acesso à sua presença. No Antigo Testamento, só os sacerdotes tinham acesso à presença de Deus. E melhor dizendo, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Mas hoje, todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos entrar no Santo dos Santos e adorar a Deus. E louvar e engrandecer o seu nome. Por quê? Porque Jesus morreu. Ele rasgou o véu. Ele abriu um novo e vivo caminho para que nós, libertos dos nossos pecados, entrássemos na sua presença e pudéssemos adorá-lo e fazer parte do seu reino e sermos servos dele. Veja que privilégio maravilhoso, veja que coisa grandiosa e tremenda. É muita bênção num versículo só. É muita coisa maravilhosa que Jesus concede àquele que crê nele. E é por isso que ele diz: a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Jesus é digno de adoração, porque ele é Deus. Já no começo do livro ele diz: a ele seja a glória e o domínio. No dia que alguém vier dizer para você que Jesus não é Deus, mostra um versículo desse aqui para ele. Como é que Jesus não é Deus? E a palavra dele manda que a gente dê glória a ele. Ele é digno de ser adorado por tudo que ele é, por tudo que ele fez. É assim que ele se apresenta logo no início dessa carta. E o versículo 7 diz, nós vamos terminar no versículo 8, viu? Versículo 7 agora. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então guarde isso no seu coração, essa promessa. Ele virá. Ele vem com as nuvens, ou seja, ele vem na sua glória.
e todo olho o verá. No momento da volta de Cristo, será uma volta visível e gloriosa. Ele virá com as nuvens no céu, quando a trombeta soar, e ele vier com seus anjos na glória de Deus. Todo olho verá, todas as pessoas verão Jesus na sua glória, vindo no céu com seus anjos. É por isso, irmãos, já adiantando aqui, que eu não creio nessa doutrina que muitas pessoas ensinam, de um arrebatamento secreto, onde ninguém vai ver, e o povo de Deus vai sumir na hora que Jesus vier, e ninguém vai ver nada acontecer. Porque a volta de Jesus, sempre que ela é relatada na Bíblia, ela é relatada como uma volta visível, gloriosa, vai ser um acontecimento estrondoso. Trombeta soando, voz de arcanjo, a glória de Deus iluminando a terra, Jesus aparecendo no céu como um relâmpago do ocidente, do oriente ao ocidente. Todo mundo vai ver, todo olho verá. E aí ele diz uma coisa interessante, que até quantos o traspassaram. O que significa isso? Traspassar aqui significa literalmente furar alguém com alguma coisa, traspassar. Mas aqui ele não está falando dos soldados romanos especificamente que traspassaram Jesus com uma lança. Ele está falando aqui especificamente dos judeus, do povo de Israel, que entregou Jesus para morrer. Como é que a gente sabe disso? Porque esse texto é uma citação do texto, se você quiser ler depois, texto de Zacarias, capítulo 12, a partir do versículo 10. E o início do versículo 7 é uma citação do livro de Daniel. Então, lá no livro de Zacarias, é dito que o povo de Deus, o povo de Israel, eles vão ver aquele que eles traspassaram, aquele que eles condenaram, que eles rejeitaram como Messias, eles vão ver. E o texto de Zacarias é muito interessante, eu aconselho vocês a lerem, não vai dar tempo de ler agora, mas ele mostra como o povo de Israel, já arrependido, vai chorar litros de lágrimas, vai ser um quebrantamento gigantesco, generalizado, quando eles virem aquele que eles rejeitaram vindo na sua glória no céu, e ali eles já reconhecendo ele como seu Messias. Eles vão demonstrar um quebrantamento enorme nesse momento. E ele diz mais: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Isso aqui, irmãos, já fala de algo que vai acontecer, que é um acontecimento triste. Esse lamentar aqui vai ser choro, choro de tristeza, lamento e dor da parte daqueles que rejeitaram a Jesus, passaram toda a vida rejeitando a Jesus, não acreditando na sua volta, não acreditando que ele viria, achando que nunca iria acontecer, zombando da mensagem da igreja, e no dia que ele voltar, haverá um lamento generalizado sobre a terra. Só que eles não vão ter mais como se arrepender, porque naquele momento Jesus já vem para derramar juízo sobre a terra. E o lamento é exatamente por causa disso, porque naquele momento não há mais o que fazer, a porta já vai estar fechada. No momento que Jesus vem, como a gente vê na parábola das virgens, ele virá, a porta será fechada, quem não tiver crido nele, não vai adiantar bater na porta, não vai adiantar chorar, não vai adiantar lamentar. Quando a porta da graça se fechar, só vai restar condenação. A gente precisa saber disso. O momento de crer é hoje, o momento de se render aos pés de Jesus é agora, porque no futuro, quando ele voltar, não haverá mais oportunidade. Ele já vem para julgar. E o versículo 8 termina dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus,
Ou seja, eu sou o primeiro e o último. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Deus estava querendo dizer aqui com isso que ele é eterno. E é interessante que essa mesma expressão é aplicada a Jesus. Quando ele fala que ele é o primeiro e o último, ele fala isso no capítulo 2, versículo 8, e no mesmo capítulo 1, no versículo 17, provando que o mesmo atributo que o Pai tem, Jesus tem. Então eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.